transformando o bastidor em altar. Quantos estão prontos para transformar o bastidor da sua vida em um altar ao Senhor? Nós vamos hoje mergulhar por águas profundas. Quinta-feira nós iniciamos nesta jornada e por uma direção de Deus eu estou aqui dando continuidade ao culto de quinta-feira. Acabou o culto, a Bispa Jaque, minha tia, ela chegou e falou assim: Fê, você precisa repetir isso domingo. E ela falou assim com uma direção do Espírito, eu entendi. Passou, veio o presbítero Marcos, o presbítero Lucão, me pegaram e falaram a mesma coisa. E eu falei, amém, essa é a direção de Deus. Então domingo nós vamos continuar navegando nesse mesmo caminho. A mensagem, eu ia colocar a parte 2 da mensagem de quinta, mas o Senhor me inspirou nesse tema, transformando o bastidor em altar. Fale com a sua boca, transformando, fala assim, o meu bastidor em um altar ao Senhor. Me ajuda com quem está ao seu lado, fala assim, transforme o seu bastidor num altar a Jesus Cristo. Você vai entender até o final dessa mensagem o que Deus quer que você faça da parte dele. A palavra de Colossenses 3, verso 23, o apóstolo Paulo ele está dizendo para a igreja de Colosso, isso também chega até as nossas vidas nesse tempo. Ele diz, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. É sobre isso que nós vamos mergulhar, é sobre este fazer ao Senhor e não para homens que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã, que você possa estar em paz, que você possa descansar no seu lugar, não é dormir, é descansar no seu lugar, no Espírito. Curve sua cabeça, vamos mais uma vez falar com Jesus nessa hora, amém? Senhor, nós te rendemos graças, louvor e honra, Tu és o nosso Deus, Tu és altíssimo, Tu és aquele que está com um trono manifestado aqui nesta sala, Jesus. Nós sabemos que esse lugar se torna santo porque o Senhor se manifesta aqui, Jesus. Porque a Tua assembleia, a Tua igreja está aqui, Pai. Esse lugar é santificado. Esse lugar, Pai, foi preparado por Ti para que nós pudéssemos crescer em graça e em conhecimento. E eu nessa hora, oro a Ti, Jesus, para que não seja eu, mas o Senhor através de mim, a falar com a Tua igreja, a falar com a Tua noiva. Jesus, eu sei que existem pessoas que entraram aqui nesta manhã precisando deste alimento. E o Senhor sabe do que passa em cada coração. Eu oro, Jesus, Tu és o Deus que sonda, que prescruta. Tu és um Deus que, Pai, conhece o mais íntimo de cada coração, de cada mente aqui. E a Tua palavra, ela também faz isso. Ela separa almas, juntas, medulas. Ela é apta para discernir os intentos de um coração. Pai, eu oro para que a Tua palavra agora possa ser efetiva. Ela não voltará para Ti vazia. Ela já está cumprindo desígnios e propósitos pelos quais o Senhor de antemão preparou. Que nós possamos agora, Pai, receber a Tua direção que vem através da palavra. Nós oramos em o nome santo de Jesus Cristo e a noiva de Deus diga amém e amém. Louve a Jesus, vamos lá com as nossas palmas, nós estamos com alegria nessa manhã. Obrigado, Bispa Silmara. Irmãos amados, escolhidos, povo de Deus, família da fé. Como eu acabei de dizer nessa pré-introdução, o último culto de quinta-feira eu trouxe uma mensagem pautada em Colossenses 3:23, e o Senhor nos diz que a nossa vida ela deve ser vivida para a glória dele. Eu vou, logicamente que nessa introdução, recapitular alguns pontos de quinta-feira para que eu possa trazer em um segundo momento, nessa manhã ainda, na segunda parte da mensagem, o que Deus quer continuar a fazer nos nossos corações. O Senhor nos diz que a nossa vida tem que ser vivida para a glória dele. Mas isso não pode ser apenas um jargão gospel. É muito fácil, muito comum você ver as pessoas falando, não, a minha vida é para a glória de Deus. E existem muitas coisas que nós falamos que ela sai de um lugar espiritual, ela entra num lugar de um jargão. A gente está falando, como eu costumo dizer, como um papagaio repete algo. Nós não podemos ser assim, nós temos um Espírito Santo e as nossas palavras, elas são sementes. Então, quando nós falamos algo, não pode ser um jargão gospel na nossa boca. Isso precisa ser vivido de prática, ou seja, na prática, no dia a dia, diante de Deus, através das nossas ações. E eu gostaria então, como eu disse, de voltar em alguns pontos para colocar todo mundo na mesma página do que eu falei na quinta-feira passada. Eu dizia que nós vivemos em uma sociedade que valoriza a aparência do sucesso mais do que o caráter da jornada. Hoje a aparência de um sucesso ela vale mais por conta do quê? Muito por conta das redes sociais, por conta dos likes, dos engajamentos. E eu não tenho nada contra as redes sociais quando elas são usadas para a glória de Deus. Mas a verdade é que a métrica do homem tem se tornado... a métrica do mundo tem se tornado a métrica dos homens. E a nossa métrica não pode ser a métrica desta terra. A nossa métrica tem que ser a métrica do céu. Jesus falou, seja feita a minha vontade na terra como ela é no céu. Então nós precisamos buscar essa vontade. E hoje, como eu acabei de dizer, essa aparência de sucesso vale muito mais do que um caráter de uma jornada, do que você transforma, o seu caráter que é transformado numa jornada com Cristo. As pessoas hoje, elas trabalham pelo que eu estou dizendo, pelo like, pelo reconhecimento humano. E o problema, sabe o que acontece? Que quando não vem um aplauso, quando não vem um like, quando não vem esse reconhecimento humano, eu falei muito sobre isso quinta-feira,
o ânimo acaba. Então a gente vive uma sociedade, Camille, que está totalmente desanimada, com dores na alma por conta de uma expectativa que foi colocada num aplauso humano. Alan Jones. O que acontece, meu atalaia? Muitas vezes eu coloco a expectativa, eu não, mas as pessoas colocam a expectativa no aplauso, no like, isso não vem. Se não vem, a minha expectativa não é atingida, eu entro num lugar de frustração. A frustração gera essa dor na alma. E a gente vive uma sociedade hoje que tem conhecimento vasto, mas que vive depressiva. A geração mais depressiva de toda a história. Então hoje, mais do que nunca, as expectativas estão sendo colocadas em pessoas, num reconhecimento humano. Mas quando isso não acontece, as pessoas estão frustradas e caem nesse cenário que eu estou aqui narrando nessa introdução. Quando ninguém está vendo, sabe o que acontece? As pessoas se entregam ao relaxamento. As pessoas só são excelentes quando alguém está vendo. E excelência não é aparência. As pessoas só são excelentes quando alguém está fotografando, ou quando elas estão na presença de alguém, estão sendo observados. Mas quando isso não acontece, a pessoa vai para um relaxamento. E a Bíblia diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então nós precisamos entender que o Senhor Jesus, Ele vai nos convidar, a Bíblia vai nos convidar a um padrão mais elevado, que é servir e viver como se tudo fosse diretamente para o Senhor, como diz Paulo à igreja de Colosso. Tudo que fizer, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então nós devemos, igreja, desenvolver essa mentalidade. Hoje eu estou aqui como seu pastor, impulsionando você para a centralidade da palavra, para que você desenvolva a mentalidade, o pensamento, a visão de Jesus, a visão bíblica para a sua vida, porque a verdade, de fato, é que nós fazemos tudo para o Senhor, a nossa vida foi criada para o louvor da glória de Deus, é o que diz a palavra do Senhor. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Então esse pensamento, ele vai transformar o comum em extraordinário. Essa mudança de pensamento, de paradigma, que Paulo diz em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Século é mundo, ele fala, não se conforme com o padrão do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existe isso do grego é metanoia. Essa metanoia precisa acontecer no nosso pensamento para que nós venhamos, uma renovação, uma transformação de mente, para que nós venhamos a pensar como Cristo pensa. Porque o próprio Paulo disse, o apóstolo Paulo, nós temos a mente de Cristo. Então nós precisamos dessa mentalidade, dessa transformação nos pensamentos. Essa mentalidade transformada traz algo que parece comum e se transforma em extraordinário. O simples se transforma em sagrado. E um cristão maduro, igreja, ele não vive por plateia. Um cristão maduro vive por propósito. Diga com a sua boca, eu não vivo por uma plateia. Eu vivo pelo propósito de Deus na minha vida. Então, de forma bem resumida, o que nós estudamos quinta-feira? Põe para mim o primeiro ponto. Faça com excelência o que eu acabei de dizer, e não com aparência. A geração de hoje fala muito sobre excelência, mas quando está sendo visto, quando está sendo observado, como eu disse. Mas excelência não é só algo que você faz quando você está sendo observado. A Bíblia vai nos ensinar que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se tudo vai cooperar para o bem daquele, tudo vai cooperar para o meu bem, porque eu amo a Deus, que eu fui chamado segundo um propósito. Então eu tenho que fazer as coisas segundo esse propósito pelo qual eu fui criado, não para aparência, não para mostrar para algo. Eu vou fazer o relatório direitinho porque o chefe está vendo. Não, você vai fazer o relatório direitinho porque o seu chefe não é o seu patrão. O seu dono é o Senhor Jesus Cristo. Você faz as coisas para Ele, não para a sua empresa. Então nós vamos ampliar esse conceito de excelência hoje, expandindo isso só de um lugar de observância, quando estamos sendo observados ou sendo expostos. A Bíblia nos ensina isso, faça tudo para Deus e não para homens. Mas a verdade é que grande parte do povo cristão muitas vezes só sente que o seu trabalho é valorizado quando está sendo reconhecido pelos homens. Mas Paulo falou, coloca para mim de novo, Colossenses 3:23, tudo quando fizerdes, fazei de todo o coração para o Senhor e não para homens. Então, se eu estou fazendo para o Senhor, a minha recompensa vem de Deus, não tem que vir do homem. Mas se o homem não aplaude, eu me frustro. Então, se eu me frustro é porque a minha expectativa não está em Deus, a minha expectativa está no homem. Por que a geração está sofrendo hoje doenças da alma? Porque a expectativa está no lugar errado. E quando a expectativa não é atingida, gera o gap da frustração. A geração mais frustrada da história é o que nós estamos vivendo. Então, Mateus, o Senhor Jesus também disse em Mateus 6:1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Então, veja, não é diante dos homens somente. Com o fim de ser vistos por eles. Então as pessoas, eu vou ser justo diante do homem, para eu ser visto diante dele. Jesus está falando, não é assim que faz. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quem trabalha como para Deus, não faz pelo aplauso, igreja. Isso tem que estar claro no seu coração. Quem trabalha para Deus, faz porque sabe que tudo é semente diante do céu. Quando eu estou fazendo as coisas para Deus, eu estou semeando diante do céu. Eu estou semeando diante do trono de Deus. Segundo ponto que nós estudamos na quinta-feira. Você está comigo? Eu estou indo bem rápido, tá? Pra gente, porque isso tudo está lá no YouTube de forma mais
mais profunda, que nós estudamos na quinta. Sua motivação vale mais que a sua função. E eu quero que você entenda o que eu vou dizer aqui da parte de Deus. Nós podemos traduzir isso tudo, essa frase do ponto 2, numa simples pergunta: por que você faz o que você faz? Talvez uma outra pergunta que possa te ajudar a entender sobre essa função qual é a motivação que está por trás daquilo que você faz? Qual que é a intenção daquilo que você está fazendo? Olha o que diz no livro do profeta Samuel, primeiro livro Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Eu falava quinta, se fosse pela métrica do homem, Davi jamais seria rei. Isso aqui é quando o profeta está lá, da parte de Deus, indo ungir o próximo rei de Israel. E começam todos os filhos de Jessé, aquela coisa, os mais fortes, o que tem aparência de rei. E aí Samuel vem falar da parte de Deus, essa palavra para nós, que chega até nós nos dias de hoje, né? Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. Então, pela métrica da humanidade hoje, Davi seria só um ruivinho, franzino, um pastorzinho de ovelhas. Mas ele foi o maior rei de Israel, o maior rei que Israel já teve. Então, igreja, o Senhor não recompensa apenas o que nós fazemos, mas com a intenção que nós fazemos. E é isso que nós entendemos nesse segundo ponto. Qual que é a intenção do que você está fazendo? Olha mais um versículo para respaldar isso. Mateus 6,4. Para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então existem pessoas, eu falava quinta-feira, existem pessoas que têm cargos importantes, mas os corações são vazios. Tem aparência de algo, parece, mas não é. Hoje falam da autoridade, né? Você tem que mostrar autoridade assim, assim, assado. A pessoa parece ser autoridade em algo, mas o coração dela é vazio. Então o que nós estamos entendendo? Que a intenção ela vale mais do que a função. Não é sobre uma aparência, é sobre aquilo que você carrega no seu coração. Há outros casos que é o contrário, pessoas em funções simples, mas que o coração está cheio de temor a Deus. Pessoas que não passam uma aparente relevância, uma aparente autoridade, mas o coração é um coração segundo o coração de Deus, como era Davi. Então, no reino de Deus, a motivação ela vale mais que o título. Acho que a gente pode resumir como isso. A motivação do que você está fazendo vale mais do que o título que você carrega. Não importa o seu MBA, não importa o seu doutorado, e eu não estou aqui negando que você tem que estudar e tem que se aperfeiçoar para ser o melhor, isso é uma coisa. Mas a sua expectativa não está no seu braço forte, no seu doutorado, no seu MBA, nos seus cursos, na sua língua que você fala. Não está nisso, é no coração segundo o coração de Deus. Ou seja, o que eu estou dizendo da parte de Deus, a motivação, fala comigo, a motivação, ela é mais pesada, ela pesa mais que o título. Você está entendendo isso da parte de Deus? Ou seja, Deus não abençoa a função, Deus recompensa a intenção. Qual é a intenção que você está fazendo as coisas? Qual é a intenção que está no seu coração? Eu falei muito sobre isso na quinta-feira. Terceiro ponto, servir a Deus nos bastidores da vida. É um pouco do que nós começamos a entrar no tema de hoje. Então, Efésios 6, o apóstolo Paulo vai dizer no verso 6, e não servindo à vista, como para agradar a homens. Ele está falando a mesma coisa de uma outra forma do que ele disse na primeira carta de no primeiro versículo em Colossenses. Mas como servos de Cristo, fazendo como igreja, de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como a homens. Verso 8, certos de que cada um, ou seja, é individual. A salvação é individual, a nossa relação com Deus é individual, a nossa plantação é individual. Cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Ou seja, Deus promove quem serve com humildade. Fala com a sua boca, quem serve com humildade é promovido por Deus. Você vê que a métrica do homem é totalmente diferente da métrica do reino dos céus, do reino de Deus. Deus ele vai promover aquele que tem um coração humilde. O Senhor vê o que ninguém vê. Ele recompensa o que ninguém pode recompensar, da forma como ninguém pode recompensar. Eu volto na pergunta, o que você faz quando ninguém está te vendo? Isso vai falar muito sobre o seu caráter. O que você faz quando ninguém agradece? Como você reage quando ninguém te agradece? Você se frustra, entra na caverna, fica triste. Ninguém me bateu palma, ninguém me deu uma medalha, ninguém me deu um tapa nas costas. Se você sente essa frustração, e eu sei que na nossa humanidade, todos nós, e dizem, né, a psicologia vai dizer, todo homem sente a necessidade de um pertencimento, de um reconhecimento, mas nós precisamos entender que no Espírito, nós somos perfeitos. E na nossa verdadeira identidade espiritual, nós já recebemos a recompensa das recompensas, que foi a nossa eleição, a nossa salvação, a bênção de Deus sobre as nossas vidas. A recompensa não vem de um aplauso, a recompensa vem de Deus, igreja. E se nós colocarmos a expectativa no lugar certo, nós não vamos nos frustrar. Quem serve no secreto
é honrado no tempo certo. Fala comigo isso, quem serve no secreto vai ser honrado no tempo certo. Qual que é o tempo certo, Bispo Fê? O tempo de Deus. Eclesiastes diz, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de sorrir, há tempo de cozer, há tempo de falar, de se calar. Há um tempo perfeito. Ao tempo de Deus, você será reconhecido da forma que Deus tem para você. Quarto ponto que nós estudamos. Transforme sua rotina em um altar de adoração. Aqui você precisa ter atenção, porque aqui a nossa mente vai ser expandida, nosso espírito vai ser agora, nutrido. Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício, ou por sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu costumo citar isso muito quando nós estamos abrindo o nosso culto. Na abertura do culto, eu costumo citar o que Paulo diz aqui em Romanos 12:1. Porque de fato nós estamos prestando nosso culto. Mas o que eu falei quinta-feira, eu preciso que você entenda da parte de Deus. Que nós precisamos entender o que Paulo está dizendo aqui. A palavra culto, ela deve ser ampliada. A palavra culto precisa ser ampliada para tudo que nós fazemos. Eu falava na quinta que se você for ver a tradução do original para a língua inglesa, para o inglês, eles não vão falar culto, eles vão falar service, serviço. E isso vai trazer uma outra conotação. É que a nossa Bíblia está traduzida para culto. E aí a gente... historicamente entendeu que culto é aquilo que nós fazemos quando nós nos reunimos dentro de um galpão, dentro de uma sala. Nós estamos cultuando a Deus, também estamos, mas a nossa vida é de serviço a Jesus. E nós então, por isso que eu estou dizendo da parte de Deus, a palavra culto ela precisa ser ampliada, porque senão você só cultua aqui e quando você sai daqui, o seu culto acabou? Se você for entender o serviço, você vai entender, eu fui criado para servir. Então eu sirvo agora em comunidade. O que nós estamos fazendo hoje, reunidos como igreja nesta sala de cinema? Servindo a Jesus, cultuando a Jesus. E o que nós vamos fazer quando apagarem as luzes aqui, lá fora, em casa, no almoço, na segunda, na terça? Nós continuamos servindo a Jesus. Você crê que nós estamos na nova aliança, sim ou sim? Se eu estou na nova aliança, eu entendo que o Espírito Santo de Deus já está em nós. O Espírito Santo não visita mais. Na antiga aliança o Espírito visitava. Na nova aliança, depois da cruz, o Espírito é permanente. O Espírito, nós fomos selados, o apóstolo Paulo vai dizer isso, nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Ou seja, se o Espírito não nos visita, não visita mais, nós estamos constantemente na presença de Deus. Por isso que aqui nós não cantamos, Senhor vem, Senhor entre em nós. Porque se o Senhor entra em nós, depois Ele sai de nós, aí fica como se fosse um pouco algo místico que entra e sai. Não, nós fomos selados pelo Espírito Santo de Deus. Uma vez em Cristo para todo sempre. É isso que vai dizer a nova aliança. Então, se eu entendo que o Espírito Santo ele habita em mim, o que eu acabei de falar antes de começar a mensagem? Quando eu fui explicar as questões do demônio, brincando aqui. Eu estava dizendo, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Existe uma ideia errada no meio evangélico protestante que dentro de nós está o Senhor e Satanás brigando por espaço. Sai para lá. Não, eu cheguei primeiro. Não, eu cheguei primeiro. Não, Deus não divide você com ninguém. Você é propriedade exclusiva de Deus, criados por Ele para boas obras, é o que diz a palavra. Então, se o Espírito Santo está em mim de forma permanente, eu estou o tempo inteiro, constantemente na presença de Deus. Sim ou sim, igreja? Se eu estou constantemente na presença de Deus, o meu culto não acaba. Amém, Beni? Então, em tempo constante, eu estou servindo, eu estou prestando. Por isso que eu falei que a palavra culto ela deve ser ampliada. Senão a gente se torna um pouco hipócrita. Aqui na igreja eu bato palma, eu louvo, eu glória a Deus. A minha mão aqui se levanta em adoração. Mas quando eu saio daqui, a minha mão é usada para coisas erradas. A mesma mão aqui que é usada para louvar a Deus. Não, porque lá eu estou no culto e lá fora não estou no culto. Não, você está em culto o tempo inteiro. Por isso que Paulo falou, quer bebais, quer comais, quer fazais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Ele falou aqui no texto principal que nós estamos lendo, tudo que você fizer, faça para Deus e não para homens. Ou seja, ele está ampliando a sua vida. Não é mais a antiga aliança, nós entramos num templo, o sacerdote está lá. Não, Jesus veio e rasgou o véu de alto a baixo, agora nós temos acesso ao trono de Deus, agora nós somos sacerdotes reais da nova aliança. Então, se eu entendo quem eu sou através da Bíblia, eu entendo que o meu culto não acaba. Você pode dizer com a sua mão levantada, o meu culto não acaba mais. Fala, eu cultuo a Jesus na igreja. Fala, mas eu cultuo a Jesus na minha casa, no meu trabalho. Sabe o que você vai entender? Que culto é como você trata a sua esposa. Peguei. E esposas, culto é como você trata o seu marido também. Culto é como eu trato os meus filhos. Culto é como eu trato o meu trabalho. Culto é como eu sirvo onde eu estiver, em qualquer lugar da sociedade. Porque eu não estou fazendo para homens, eu estou fazendo para Deus. Então se eu falar, não, eu vou fazer esse relatório aqui porque o meu chefe... Não, eu vou fazer esse relatório porque eu estou fazendo como para o Senhor. Eu estou aqui fazendo para Deus, eu vou fazer todo o meu coração. Então eu quero só abrir um parênteses, nós, povo de Deus,
crentes em Jesus, nós deveríamos ser os melhores em tudo que nós fazemos. Porque nós não estamos fazendo para homens, nós estamos fazendo para Deus. Então você vê como isso é colocado por Deus em um novo patamar, em um novo lugar. Então nós precisamos ampliar a palavra culto. Nós estamos prestando culto a Jesus aqui na igreja, mas nós continuaremos prestando culto a Jesus onde nós estivermos. A adoração, ela não é só quando nós cantamos uma música. Eu falava quinta-feira sobre isso. A adoração, ela é a vida que nós levamos no lugar que nós estamos. Porque lá em Gênesis não tinha violão, não tinha nada disso, não tinha acorde, não tinha instrumentos, e já falava sobre adoração. Então a adoração não é só quando dá o blém do violão, da piano, plim, vamos adorar Jesus. Não, nós vamos adorar Jesus agora com música. Porque senão a gente só adora Jesus quando toca o violão. A sua vida é uma vida de adoração a Jesus. A forma com que você leva o seu casamento é adoração a Jesus. A sua casa, ela é um altar de adoração a Jesus. A sua vida é um altar de adoração a Jesus. Você está entendendo que o seu bastidor tem que se transformar em um altar? Porque de fato ele já é um altar. Talvez você só não tinha essa visão. E hoje eu estou aqui da parte de Deus abrindo os seus olhos para que você entenda. A adoração não é só quando nós cantamos uma música, é tudo que nós fazemos. Olha o que diz 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, eu citei esse já, quer bebais ou façais qualquer outra coisa. Eu vou dar só mais uma alfinetadinha aqui da parte do Espírito, tá? Por que Paulo fala quer comais, quer bebais? Porque o seu comer tem que ser para a glória de Deus. O seu beber tem que ser para a glória de Deus. E hoje não é o tema central, mas se você for entender essa questão de alimentação, de comida na Bíblia, ela tem uma significância, porque o pecado entrou através de um fruto. Eu não vou esticar isso aqui hoje, mas deixa só essa não é interrogação, deixa só essa. Eu não quero falar pulga atrás da sua orelha, porque não é muito teológico isso, mas deixa só isso aí no seu coração. Você entendeu? Depois a gente vai explicar sobre isso. Então, quer comais, quer bebais, ou seja, nós precisamos fazer tudo para a glória de Deus. O seu trabalho, a sua faxina, os seus estudos, o seu serviço, tudo pode se tornar um ato de adoração. Posso ouvir um amém aqui, igreja? Tudo deve ser consagrado a Jesus. A forma como você vai criar os seus filhos tem que ser adoração a Jesus. Como você vai tratar a sua esposa, como você vai se relacionar. A sua vida sexual é um ato de adoração a Jesus. Você precisa entender isso. A gente fica, não, mas o sexo, o quê? O sexo foi Deus que criou. E você fica entregando na mão de Satanás, porque a pornografia está distorcendo a cabeça de todo mundo aí fora. Foi Deus que criou, tudo que é bom foi criado por Deus. E isso é propriedade nossa como os filhos de Deus. Então, a nossa vida conjugal, você que é casado como eu, isso tem que ser para a glória de Deus. Só 3 homens concordaram comigo. O resto está tudo aí na amargura. Ô bispo feio, me ajuda você a te ajudar, cara. A sua vida conjugal é para a glória de Deus. Amém. Então pega essa nega aí, essa cheirosa, e leva ela para um lugar abençoado. Disseram aqui, leva para o matador. Isso aí não fui eu que disse. Senhor, tu sabes quem falou isso. Eu não vou dar esticar, porque o Beni e eu, se a gente começar a brincar aqui, a gente não para mais. Igreja, tudo tem que se tornar um altar para Jesus. A forma com que nós fazemos as nossas tarefas tem que ser um culto a Jesus. Então, desde que o nosso coração esteja queimando para Jesus, nós entendemos que tudo é um altar a Ele. Por isso que nós não somos crentes na igreja, nós somos crentes 24 horas por dia. Quem transforma a rotina em altar, transforma o comum em eterno. Diga glória a Deus. Se a minha rotina é um altar a Jesus, o que seria o comum se torna extraordinário, o que seria comum se tornou eterno, porque tudo é feito para Jesus, são as sementes que eu estou depositando diante dos céus. Quinto ponto que nós estudamos na quinta: mesmo quando não ver resultados, continue trabalhando com esperança. Gálatas 6:9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Então veja que Paulo está falando, não se canse de fazer o bem. Hoje o crente fala assim, não, estou cansado. Por que você está cansado? Porque não tem reconhecimento. Vamos voltar para o começo? Não tem reconhecimento de quem? Não, ninguém me deu uma medalhinha. Ninguém bateu palma para mim. Ninguém pôs a plaquinha do McDonald's, funcionário do mês. A Bíblia fala que você está juntando brasas vivas na sua cabeça. Você está juntando tesouros no céu. E você está se preocupando com se alguém bateu palma, deu uma medalha para você? Por que essa questão da expectativa? Isso aqui, eu falava ontem para as mulheres de dores na alma, como aquela mulher samaritana foi curada por Jesus. Deixa eu falar algo que pode curar o seu coração hoje em nome de Jesus. Se a sua expectativa estiver no lugar certo, muitas das suas dores, muitos dos milagres que você acha que precisa, ele acontece só por uma renovação de mente. Porque muito da frustração do povo de Deus hoje, da sociedade, é essa expectativa de um aplauso humano. Mas, cara, maldito é o homem que confia no homem. O que é isso? Maldito. Se a minha confiança foi depositada num homem, a Bíblia diz que eu sou maldito. A minha confiança tem que estar em Jesus. Eu sei que na nossa humanidade,
Nós queremos ser reconhecidos. Eu sei, isso é todos nós, na nossa carne. Mas por isso que Jesus fala através do apóstolo Paulo, nós não vamos andar mais segundo a carne. Ninguém conhecemos mais segundo a carne. Se Cristo conhecemos desse modo, já não conhecemos mais. Como que nós devemos nos conhecer? No Espírito, porque é a nossa verdadeira identidade. Então, se eu vou para o lado espiritual, eu me torno mais maduro. E aí eu saio dessa camada, sabe? Que, não me reconheceu, não bateu o papo, não me chamou para o casamento, estou de mal. Cara, não te chamou para o casamento porque você é uma pessoa desagradável, você só precisa ouvir isso. Ponto final, ou porque a pessoa não tem recurso suficiente para convidar todo mundo. Ou quem já casou sabe como é que é. Ou quando eu fui casar, foi uma... Aí o irmão saiu da igreja porque não chamou, o primeiro filho casou e não chamou, e não sei o quê, e foi embora e não chamou. Pô, eu chamei mais do que eu podia pagar, até porque foi meu pai que pagou meu casamento com meus sogros. Porque se fosse que eu pudesse pagar, eu trabalhava como dentista no Paraisópolis, ganhava 100 conto por dia. Estava ali começando a minha jornada, enfim. Então você sabe como é que é. Então não me chamou para a festa, não me chamou pro chá de bebê, não me chamou para o aniversário. Cara, se torna uma pessoa mais agradável, você não vai dar tempo de ir em todos os convites que vão fazer para você. Sabe o que é isso que eu estou falando? Alma tratada. Eu falei domingo passado, nós precisamos ensinar o povo a viver. O povo hoje, ele entra numa lamúria de vida porque não tem maturidade espiritual. Cara, se você crescer na graça, Pedro fala, e no conhecimento, ele diz, antes, crescer na graça. Ou seja, antes de tudo, cresça na graça e no conhecimento. Você vai se tornar uma pessoa mais madura. Aí vai chegar o convite, está tudo certo. Você vai falar, ninguém me deve nada, está tudo certo. Aí vamos seguir a paz com todos, como diz a Bíblia. Foi o culto de domingo, né? Até com os nossos inimigos, nós devemos orar por eles. Você está ouvindo Jesus dessa noite, dessa manhã? É que está escuro aqui, noite, manhã. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é... no Senhor o vosso trabalho não é vão. O problema é que você está colocando o seu trabalho no homem. Aí você se sente vão, não está valendo a pena, eu vou largar, eu vou abandonar, eu vou desistir, Cara, você não é do que retrocede, começou, vai até o fim, assim que funciona os homens de Deus, mulheres de Deus. Esse negócio de comecei e parei, isso é coisa da geração atual. Nós somos intensos. O Senhor não deu um espírito de covardia, foi um espírito de poder que nós temos recebido de Jesus, é o que diz a palavra. Então, muitas vezes você serve, você ajuda, você planta, mas você não vê o retorno imediato, justamente porque você fala, não estão vendo, mas Deus está vendo. Lembre-se sempre disso, Deus está vendo. Deus não se esquece de nenhuma semente que foi lançada com fé. Tudo que você faz, faça para como o Senhor, porque isso voltará em forma de colheita uma hora. Paulo diz, de Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso ele vai colher. É uma lei, desde Gênesis está dizendo lá. Não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e verão, calor e inverno. Não vai, plantou, você vai colher, o que diz a palavra de Deus. E eu sei que pregar sobre paciência para a geração mais imediatista da história é um desafio. Porque você fez hoje, você quer amanhã. Você pediu o iFood, você quer que chegue. Cadê o iFood? Você está vendo lá, cadê o motoboy que não chega? O que esse cara está fazendo com o meu pedido? Você rolou o feed lá, já posta uma foto, passou. É tudo imediato. É tudo instantâneo. Fez o miojo, cara, você não aguenta 3 minutos o miojo, já está lá. Vai miojo. É tudo muito imediato. Só que as coisas de Deus não são imediatas. As coisas de Deus, elas têm um tempo. Há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. E Deus usa o tempo para tratar o seu coração. Então nós precisamos entender que, por mais que a geração seja imediatista, Deus ele usa o tempo. E a palavra não mente. Deus é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Mesmo que a terra ainda não tenha te aplaudido, grava isso no seu coração. O céu não esqueceu e não esquece o que você faz por fé. Mesmo que não tenha recebido o aplauso do seu chefe, a medalha de reconhecimento, Deus está vendo. Deus está vendo, o céu não esquece o que você fez. De forma bem resumida, então, foi isso que Deus falou no culto passado. Eu corri bastante, porque agora eu quero entrar aprofundando todos esses conceitos do seu coração. Isso aqui, tudo que eu falei até agora, está quinta-feira de uma forma mais abrangente, mais diluída. Eu entrei em cada um dos pontos com mais tempo, né? Então vamos lá. A primeira parte dessa mensagem, nós aprendemos que viver como para o Senhor transforma o comum em sagrado, o simples em eterno. Bispo Fê, para onde você vai nos levar agora? Eu quero dizer para você que agora nós vamos entender e vamos ampliar todo esse conceito, que o verdadeiro culto a Deus é consistência, o verdadeiro culto a Deus é integridade, mesmo quando ninguém está vendo. Eu quase coloquei esse como tema. Integridade e constância, mesmo quando ninguém está vendo. Fala com a sua boca. Integridade. Olha o que você está falando. Constância, mesmo quando ninguém está vendo. Então, se o Kaique parar de me filmar, eu paro de ser íntegro. Se desligar a câmera do Pedrinho aqui, eu paro de ser íntegro. Não, eu continuo com integridade e com
constância, mesmo que ninguém esteja vendo. E se eu estiver num lugar que ninguém me vê? Aí eu posso não ser íntegro, eu posso não ter caráter, eu posso abandonar as coisas? Não, eu continuo porque o Senhor está me vendo o tempo inteiro. E eu não estou fazendo para homens, eu estou fazendo para Jesus, não é o que eu dizer a palavra? Então nós vamos desenvolver este pensamento de continuarmos fazendo as coisas como para o Senhor, onde nós estivermos. Então se eu estou dirigindo o meu carro, eu tenho que dirigir o meu carro para a glória de Deus, porque isso é culto a Jesus. Eu vou voltar um pouquinho antes de eu entrar aqui na parte de hoje. O culto, essa palavra, se for entender, essa de culto, de cultuar, de cultura, de você estar imerso em algo, é algo constante. Não pode ser algo assim, eu cultuo a Jesus de manhã e quando acaba o culto, o meu almoço já é para a glória do Satanás. Não pode isso. Então, se você acabou de cultuar aqui, você vai chegar agora na casa da sua sogra. A sua sogra, ela é uma mulher abençoada, eleita em Cristo. Dizem que abençoado era Adão, que não tinha sogra. Vamos voltar para as coisas espirituais. Você vai chegar no almoço lá. E você vai começar a falar, essa jararaca. Não, você vai amar sua sogra para a glória de Deus. Não importa o que ela seja. O que importa não é o que acontece, é como você reage ao que acontece. Você é o crente da parada. Você é o eleito. Você tem um conhecimento. E eu falei domingo passado, você tem que amar até os seus inimigos. Não que sogra seja sua inimiga, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que você tem que ser uma pessoa que vai cultuar Jesus no almoço de domingo. Que aqui você pode estar, glória a Deus, que culto. O bispo fez, o louvor, a adoração, nossa, que bênção. Mas se você sair daqui e tiver o valet lá e você falar, ei, meu carro que não chega. Entra no carro, bate a porta, pá, jararaca dessa minha esposa. Não. Abençoada, disse a Lurdinha, é isso, esposa amada, eis que estou à porta e bato, né? Como é que diz Jesus? Entre aqui, venha ceiar comigo, entre nesse carro aqui maravilhoso e vamos juntos. Isso é culto a Jesus. Eu gosto de aterrizar, porque fica às vezes num lugar muito teológico, muito espiritual, e você fala, não, mas parece que, cara, é no dia a dia. A sua roupa tem que ser para a glória de Deus, amém, mulheres? Hoje as roupas não são para a glória de Deus. O seu corpo, mulher, não é para o Instagram, a gente fala isso para a juventude de hoje, né? Não só para a juventude, porque tem umas mulheres de 60 a mais que você olha, me ajuda a te ajudar aqui. 60 a mais, com umas roupinhas lá no TikTok, você fala, filha, para que tá feio. Não, falaram que eu tenho que fazer isso para ter... Não, isso é métrica do homem. Não passa essa vergonha, não. Eu ia falar pirigué, é o povo que está falando aí. Então, o corpo é do marido, o corpo da esposa é do marido, o corpo do marido é da esposa. Então, o nosso corpo é a glória de Deus. Ninguém tem que ficar vendo o seu corpo, não, mulher. O seu corpo é para a glória de Deus. Glória a Deus. Vamos lá, então. Consistência e integridade mesmo quando ninguém está vendo. É fácil glorificar Deus quando tudo vai bem. Sim ou sim? É fácil, pô. Até o diabo dá um glória a Deus lá quando está tudo bem. É fácil glorificar Deus quando, sabe, as contas estão pagas, quando o desafio não acontece, sabe? Mas quando o desafio é continuar a glorificar Deus, fazendo com excelência, quando parece que o céu está em silêncio. Quando parece que nada está acontecendo, quando ninguém está observando. Então hoje eu queria mostrar na prática 2 personagens, que a gente vai fazer um contraponto entre eles. Sansão e Jó. Por que Sansão e Jó? Porque um foi forte aos olhos do mundo, mas foi fraco na essência. Sansão. Aos olhos do mundo, uau, mas na essência foi fraco. O outro foi testado até o limite, mas permaneceu fiel. Não é essa a história de Jó? Permaneceu fiel. Ambos tinham uma missão, mas só um viveu para a glória de Deus. Ambos tinham um propósito, mas só um viveu para a glória de Deus. Mesmo no sofrimento. Então veja que não é a condição. Não, Jó foi uma bênção, porque... Não, a condição de Jó, a gente não chegou nem perto da condição dele. E ele viveu para a glória de Deus. Então a gente precisa entender nesse contraponto de Sansão e Jó, como que Deus quer falar no nosso coração nesta manhã. Isso é fazer tudo para como o Senhor. Jó ser testado até o limite, vendo, sabe, Deus permitir algo horrível na sua vida e ele continuar com aquele coração, isso é viver como para o Senhor. Isso é culto. E eu quero que você entenda isso com o ponto 6 de hoje. Continuando, o ponto 6 diz assim: fazer como para o Senhor é manter integridade no anonimato. Fala com a sua boca. Fazer para como o Senhor, integridade no anonimato. Provérbios 11:3 diz assim: a integridade dos retos os guia, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os
destrói. Então, integridade é quem você é quando ninguém está te olhando. Caráter é o que você faz quando ninguém está vendo. Fazer tudo como para Deus significa manter o caráter no escuro. Manter a integridade quando ninguém está te vendo. Sabe, não é só no púlpito. Quando eu falava da adoração, né? Eu adoro no púlpito. E quando você desce do púlpito, do altar? Quando eu desço eu sou o pior. Não, então você não adora nada, você não entendeu o que é adoração. Porque você adora Jesus não é com o violão na mão, você adora Jesus recebendo as pessoas, amando as pessoas. É assim que você adora Jesus. Então, a gente entende que essa integridade é você ser diante de Deus, reto, quando ninguém está vendo. Fazer tudo para Deus significa manter esse caráter no escuro, não é só no púlpito, é dizer, sabe, a verdade. Não, mas mentir nesse caso é mais conveniente. Não é mais conveniente, porque você está fazendo para Deus, então você vai dizer a verdade em amor. Integridade é você não trapacear quando seria fácil se beneficiar. Mas ninguém está vendo, é uma nota fria que eu passo aqui, é um negócio, é um esquema, é um acordo. Você está cultuando a Jesus, cuidado. Mas a mão levantou aqui em adoração, mas lá fora foi para passar o contrato estranho, cheque sem fundo. Não pode. Tudo é culto a Jesus, você já entendeu isso. O salmista diz no 101:2: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Olha só, o coração é sincero. Esse é o nosso coração. Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está no secreto, e o teu pai que vê no secreto ou em secreto te recompensará. Então viver para como o Senhor é você escolher ser inteiro. Quando que você escolhe ser inteiro? Mesmo no silêncio, mesmo no escuro, mesmo sem palmas, mesmo sem o reconhecimento humano, você continua sendo inteiro para Deus. Você está vendo onde Jesus está colocando o padrão de integridade? O padrão de adoração? O padrão de nós continuarmos cultuando a Ele? Então não teve a palma, não teve o reconhecimento humano. Eu continuo sendo uma pessoa íntegra. Lembra? Integridade e constância. Porque santidade é o que você faz quando a única plateia é Jesus. Quando a única plateia é Deus, você está sendo íntegro. É o que eu falo, você quer agradar a plateia de quantos? De 400, de 300, de 1000, dos seus seguidores? Não, você tem que agradar a plateia de um só. Pense que à sua frente está Jesus sentado e Ele é a plateia. É Ele que você tem que agradar. Isso é santidade. Quando todo mundo está falando, não, mas eu achava que você ia fazer isso, você ia fazer aquilo outro, eu acho que tem que fazer aquilo. Vocês acham tudo, mas Jesus está me dando a direção e eu quero agradar a Ele, o coração do meu Pai. Isso é integridade. É isso que você tem que ser no secreto. Diga glória a Deus por isso. Olha quem está ao lado, diga: santidade é você fazer quando a única plateia é Deus. 7º ponto. Fazer como para o Senhor é ser excelente mesmo na crise. Vamos entrar em Jó aqui agora? Vamos lembrar da história de Jó? Quer falar de crise? Vamos falar com alguém especialista em crise. Verso 1, capítulo 1, verso 20. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É o cara que está na crise, perdendo bens, perdendo família, perdendo filhos. Em tudo isto não pecou, ou Jó não pecou, nem atribuiu a Deus alguma falta. Qual que é a geração de hoje? Esse Deus, viu? Deus, o Deus dessa igreja não funciona, eu vou na outra. O Deus dessa aqui não funciona. Tudo é culpa de Deus. Ei, quem não funciona é você, que não tem um coração segundo o coração dele. Que Deus não funciona? Deus não é brinquedo de criança para funcionar e não parar de funcionar? Não funcionou comigo. A palavra desse pastor não funcionou. Que palavra, cara? Não está na força do pastor. É em você seguir a Bíblia. É o que você está plantando, é o que você está colhendo. Isso chama-se autorresponsabilidade cristã. Você tem que desenvolver isso. Coloca tudo, a culpa é de Deus, a culpa é do pastor, a culpa é do serafim, é do querubim, é dos 24 anciãos. Eles têm culpa, ficam lançando as coroas. Que coisa é essa? E você, alecrim dourado do reino dos céus? Não, eu sou perfeito. Uma pessoa sai da igreja, né? Eu vou embora da igreja, porque essa igreja, sei que eu nunca vi ninguém ir embora da igreja e falar assim: não, eu sou carnal, eu não sei perdoar, eu não sei me relacionar, eu sou uma pessoa difícil mesmo, eu pequei, eu errei, eu não consigo confrontar. Não, é a igreja, é o diabo dos outros, é sempre o outro. Não, vamos trazer isso para nós, vamos ser maduros espiritualmente, vamos igreja, vamos. Eu falava quinta-feira, não é como você sai de um lugar, ou melhor, não é como você chega num lugar, é como você sai dos lugares. Diz mais sobre quem você é, como você sai, do que como você chega. Porque chegar, você chega na academia, você se matriculou, você, com aquela barriga desse tamanho, vim treinar. É maravilha se matricular. Mas quando você depois que não vai, de 3 meses, você sai, nem vai lá, deixa as mensalidades correndo, fala: não vou nem acertar, deixa lá, porque isso mostra o teu caráter. Entrar é fácil, o difícil é você sair
com caráter, com integridade. Mas caráter e integridade é constante, porque tudo é culto a Jesus. Amém? Então veja a postura ilibada de Jó diante dos problemas da vida. O verso 10 do capítulo 2 diz assim: mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou, mais uma vez, em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Ele está falando para a esposa: você está falando como uma doida. Olha só, Deus nos deu o bem, o mal também não seria dele? Então Jó, você sabe, ele perdeu tudo. O que Jó perdeu? Ele perdeu os filhos, a saúde, os bens, ele perdeu o apoio emocional. Mas em vez dele amaldiçoar, ele adorou. Ele se prostrou e adorou. Jó mostrou que fazer para o Senhor não depende do que você tem. Fazer para o Senhor depende daquilo que você é no seu íntimo, do seu coração. Tem gente que fala assim: se eu ganhasse na Mega, eu ia adorar Jesus. Você não adora agora, por que vai adorar quando ganhar na Mega? O que te faz pensar que quando você tiver uma condição melhor, você vai fazer algo melhor? Quem adora Jesus, adora na conta no vermelho. Quem adora Jesus nas piores condições. E também vai adorar Jesus nas melhores condições. Mas esse que coloca condição para adorar Jesus, esse aí não entendeu nada do que é fé. Quem vive por fé não vive por condição, vive por uma decisão. O justo vive por fé, não vive pelo que ele sente. Eu senti de adorar hoje eu não senti. Não importa o que você está sentindo. Importa a convicção que você tem em Deus, isso é fé. A geração do sentimentalismo. Eu senti, eu não senti, eu senti, eu não senti. Cara, para com isso, você não precisa sentir nada. Adorar Jesus, continuar crendo em Jesus, é quando tudo está indo ruim, quando tudo está quebrado, quando você perde seus filhos, quando você perde sua esposa, quando você perde seus bens, você fala: quer saber? Eu continuo adorando a Deus. Isso é ser crente, igreja. É isso que essa geração precisa entender. Essa é a maturidade espiritual que nós precisamos ensinar para o povo de Deus. Então Jó perde tudo, mas ele continua adorando a Deus, porque não era sobre o que ele tinha, era sobre quem ele era. Tiago 5,11 diz isso: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e visto que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. O que eu entendo com a história de Jó, de tantos outros personagens, é que fidelidade no deserto é o que vai provar a nossa maturidade espiritual. Porque ser fiel só na bênção, só em Canaã é fácil, mas fidelidade no deserto é o que prova o seu caráter, a sua maturidade espiritual. Jó, ele não adorava por interesse, adorava por convicção. Você fala assim: vamos adorar Jesus, porque ele vai dar uma bênção. Levanta a mão, levanta os pés, faz tudo, porque vai vir alguma coisa, eu quero receber. Vamos só adorar Jesus. Aí o irmão: mas o que vai vir em troca? Não vai vir em troca, não. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Não, mas isso não tem uma bênção para eu adorar. É lógico que quando você adora Jesus, eu falo sobre isso há muito tempo, eu dava um curso de adoração. Existem os benefícios da adoração. É lógico. Deus nunca nos devolve de mãos vazias. Deus é bom, misericordioso, entendeu? Mas a gente não adora pelas bênçãos, a gente adora por quem Ele é. Isso tem que estar claro no nosso coração. Amém, igreja? Então quem serve a Deus só no aplauso nunca entenderá o poder da fidelidade no silêncio. Quem serve a Deus só quando estão batendo palmas, só quando ligam as luzes, não entende o que é fidelidade no deserto, o que é fidelidade no silêncio, fidelidade no teu quarto, no teu secreto. Porque eu só sei adorar Jesus. A gente convive com muitas pessoas que se dizem de Deus, muitos artistas gospel. Cara, você vê o artista gospel, não tá nada contra, tá? Porque tem homens de Deus que estão aí, eu não quero entrar nessa seara. Mas você vê até pastores, que eles são pastores, quando chega alguém, ele até muda a voz. Amadíssimo. Mas você tá na mesa falando com o cara tá ali. Aí não, é o pastor. Aí ele, deixa eu entrar na skin pastor, né? Que isso, cara? Agora eu tô pastor, agora eu tô aqui, tal. Mas quando sai, trai a esposa, passa cheque sem fundo, adultera, faz tudo que não presta, isso me uma revolta do espírito, uma ira no espírito. A quem muito é dado, muito é cobrado. Eu falava com um amigo meu, um pai de amigo na escola, e ele estava falando sobre algumas crises no meio gospel, e aí esse fez aquilo, aquele fez outro. Eu peguei e falei para ele: você quer saber? Eu entendo que eu como pastor, tem coisa que eu não posso errar. Ele arregalou os olhos assim. Eu falei: isso que é verdade. Às vezes um neófito errar em algo, ok, ele está chegando para o caminho do Senhor, ele não tem um conhecimento da palavra. Agora, eu errar nisso, cara, eu não posso errar. Eu sei que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu sei a posição, eu sei o que eu carrego. Eu sei o que o meu erro pode acrescentar em outras vidas. Então eu tenho que ter uma responsabilidade redobrada. Aí você vê os pastores hoje na mesa, está falando com você, só quando ele está falando. Léo, o cara fala. Não é só pastor, tem gente que é assim. Fala. Aí quando você vai falar, ele pega o celular e fica olhando para o celular assim. Ajuda-me, Deus. Não quer ouvir, porque só está acostumado a falar no aplauso. A atenção tem que ser, é uma pessoa carente, a atenção tem que sempre estar nele. Cara, você também tem que ouvir em algum momento.
Você também tem que ouvir e falar, deixa o abençoado falar. Só tem uma escuta ativa, só ouça. Sabe que o seu casamento pode resolver se você só começar a ouvir o seu marido? Só ouvir, não precisa retrucar. Tem dias que a minha esposa chega e ela começa, não, é verdade, e eu sei que ela só precisa falar, e eu não preciso ficar dando, eu só falo, pode falar. E eu só ouço e falo, ela só está desabafando, ela precisa disso. Eu não preciso dar uma lição de moral e falar, não, você veja bem. Não, pode falar. Está tudo certo. Agora o problema é que as pessoas, elas não escutam, elas não ouvem para escutar, né? Elas ouvem para responder. Tem coisas que você não tem que responder, não, você só tem que ouvir e falar, amém, escuta ativa. Cara, isso já sara um monte de casamento aqui. Isso já ajuda você a ter um relacionamento. Ou seja, não é só sobre o aplauso, não, é no silêncio. Fidelidade no silêncio. Vamos para o 8º, vamos avançar. Sansão, a gente falou de Jó e Sansão. Sansão, um homem forte, mas que viveu como, igreja? Viveu fraco. Tinha uma estatura de um grande juiz, mas viveu fraco. Você sabe que Sansão, ele nasce debaixo de uma promessa. Eu estou aqui só lembrando alguns casos, não vou ler a história dos dois personagens, que seria muito extensa. Juízes 13:5 diz assim, olha como nasceu Sansão. Porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto, isso é a mãe dele, está recebendo a promessa. Porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então veja, desde o nascimento, Sansão ele já é separado desde o ventre, já é separado por Deus, já é alguém ali cheio do Espírito, já tem ali momentos-chave na vida dele, mas ele vive uma vida de escolhas egoístas. As escolhas de Sansão eram sempre escolhas carnais. Ele tinha tudo para ser o maior líder. Nasceu debaixo de promessa, tinha uma força descomunal, tinha um propósito em Deus, mas ele viveu para si mesmo, não viveu para a glória de Deus, como a geração atual vive para si mesma. Hoje o que a gente vê muito é que Jesus virou like de Instagram, Jesus virou um nicho. Eu vou falar de Jesus porque é um nicho que eu quero falar. Jesus não é like não é para você ter nicho, para ter engajamento. Não é sobre você, é sobre ele. Então você vê até o discurso, às vezes as pessoas estão usando Jesus, mas não é para promover Jesus, é para promover a si mesmo. É muito fácil identificar isso nessa geração. A fala de Jesus, as coisas são de Jesus, mas a glória nunca foi para Jesus, a glória está sempre para o homem. A seta nunca está apontada para o céu, a seta está apontada para o coração da pessoa. Então tudo que eu tenho que fazer tem que ser na vertical, tem que ser para a honra e para a glória de Jesus. Mas Sansão não, Sansão tinha tudo para ser um grande homem, mas ele viveu para a glória dele mesmo. Olha o que diz Juízes 16:20, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti. Aqui é Dalila tentando descobrir o segredo dele, né? Você conhece a história. Sobre ti, Sansão, tendo ele despertado o seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez, como Dante, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor tinha retirado dele. Então, ela tenta algumas vezes, 3, 4 vezes, e ela fala, pô, Sansão, a Bíblia fala que ela perturbando ele. Ele estava perturbado. A mulher queria saber o segredo dele. E aí ele vai lá e conta, quer saber, eu não posso rapar o cabelo, é isso. E aí diz agora, ele levanta como nas outras vezes, vou me livrar deles. Mas ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado. E disse, verso 30, e disse, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força. Isso aqui é o final da história dele, né? Eu fui do 20, agora para o 30. E morra eu com os filisteus, e inclinando-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os mataram na sua vida. Que final de vida triste. Você sabe, depois que ele sabe ele revela o segredo da Dalila, os filisteus pegam ele, deixam ele cego, prendem ele, e aqui Deus vai dar a última misericórdia para Sansão, que é ele conseguir matar aquele povo, mas ele também se mata. Então, e a Bíblia diz que ele matou mais na morte do que matou em toda a sua vida. Mesmo sendo juiz, Sansão não exerceu uma liderança espiritual. Eu não estou falando liderança sobre outro não, liderança sobre si mesmo. Ele não se liderava. Quem liderava dele, ele era a carne dele, era o desejo dele, era o coração dele. Ele foi guiado por desejos, não por um propósito em Deus. Então a força que Sansão tinha não sustentou ele. Por que a força de Sansão não sustentou? Porque não é que faltava força, faltava santidade para Sansão. Aí você está entendendo por que eu estou falando de Sansão e Jó? Porque isso também era culto. Isso é culto a Deus. Não, eu tenho força, eu tenho não sei o quê, mas não tinha santidade. E santidade é o que você faz quando ninguém está vendo. É quando você faz quando as luzes apagam. Isso é santidade. Então, talento sem temor, igreja, é um desastre anunciado. Quantas pessoas hoje têm talento, mas não têm temor? É um desastre anunciado. Tem que temer a Deus. Tem que saber se colocar diante do altar do Senhor. Força sem submissão é uma ruína garantida. A gente está vendo em Sansão. Força, talento, mas não tinha santidade. Força, talento, mas não tinha submissão. Foi uma tragédia.
Matou mais na morte do que matou em toda a vida. Que fim de vida, hein? Para aquele que tinha nascido com uma promessa. Então veja, tinha promessa, tem gente que tem promessa, mas você tem que entender o que vai sustentar a sua promessa é a sua santidade. É a santidade. Me ajuda a pregar para quem está do seu lado. Faz tempo que você não fala com esse abençoado. Fala assim, ó, o que vai sustentar a promessa de Deus na sua vida é a santidade. Não é a sua força. É a santidade. Vamos voltar para Jó. Um homem quebrado, é o ponto 9, que permaneceu inteiro. A história de Jó, igreja, ela começa com Deus dizendo que não existia ninguém na terra como ele. Jó 1:8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Sabe o que é isso? Culto a Jesus. Imagina que bênção Deus falar: não tem ninguém como este, como você, que se desvia do mal, temente, íntegro. Não tem. Ou seja, isso era culto a Deus. Que você possa entender isso quando você sair desse lugar, dessa sala de cinema. O seu culto continua a Jesus. O seu culto continua a Jesus. E que você possa ouvir da boca de Deus falando sobre você, como ele falou sobre Jó. Não há ninguém na terra tão íntegro, tão justo, que se desvia do mal. Olha que coisa maravilhosa. O verso 8 diz: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Eu já li o 8. Jó 23:10. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Verso Jó 42:10. Mudou o Senhor, estou indo para o final da história. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe, porque eles falam: não, mas que história de desgraça, Bispo Fê. Mas Deus é bom, Deus permitiu tudo aquilo na vida de Jó para mostrar a integridade do seu coração. E no final, é o que eu disse, Jó adorou a Deus, ele se prostrou, adorou a Deus. Ele adorou a Deus quando ele calou a boca da sua esposa. Ele adorou a Deus em todos os momentos. Ele não maldizeu, não blasfemou contra Deus, não fez nada. E a recompensa da adoração é o quê? Deus nunca te devolve de mãos vazias quando você adora Ele. Jó não sabia que ele estava fazendo, Jó não estava adorando a Deus, porque ele falou: não, lá no final tem uma recompensa. Não. Jó só estava adorando a Deus. Jó não sabia que o Senhor tinha falado para Satanás: olha, eu vou permitir que você toque em tudo nele, mesmo na vida dele. Jó não sabia disso. Jó estava ali no centro do furacão, vivendo só desgraça, perdendo filhos, perdendo bens, perdendo dinheiro, perdendo funcionários. A esposa fala: amaldiçoa a Deus e morre. Imagina o que ele estava vivendo, com um caco se coçando nessa história de Jó. E ele está o tempo inteiro adorando. Os amigos tendo uma visão errada de tudo. Porque chega sempre nessa hora os amigos com uma ótica: eu acho que você está em pecado. Coitado de Jó, cara. Jó estava adorando. Não, você deve ter feito alguma coisa. Jó lá íntegro com Deus. Jó não sabia do que havia da conversa que Deus tinha tido com Satanás, de que ia permitir. Então Jó não está adorando a Jesus por uma recompensa. Dose. Jesus amado, me ajuda. É a cabeça que está no 3.0. Jó está adorando a Jesus não é por uma recompensa. Jó está adorando a Jesus porque ele tinha um coração de adorador. Porque ele cultuava Jesus o tempo inteiro. E aí Deus é bom, Deus é misericordioso. E diz: o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Enquanto Sansão caiu por excesso de si mesmo, a gente vê o quê? Jó permanece de pé, mesmo sendo esmagado pela dor. Um forte, mas fraco. O outro todo quebrado, mas de pé. Porque era santo, porque sabia o que era adoração, porque não blasfemava contra Deus. Então Jó é o retrato de quem faz tudo como para o Senhor. Aí eu quero conectar o que Jó está vivendo com Colossenses 3:23. Tudo que você for fazer, faça como para o Senhor, não a homens. Se Jó estivesse fazendo para homens, ele já tinha: quer saber? Ninguém merece isso, eu vou fazer isso, eu tenho direito, afinal de contas, não tenho sangue de barata e não sei o quê. Ia lá tomar todas as suas ações humanas. Mas Jó estava fazendo tudo como para o Senhor. Que você entenda, você pode estar passando a maior bênção da sua vida. Faça tudo para a glória de Deus. Mas se você estiver passando a maior desgraça da sua vida por uma permissão de Deus, continue fazendo tudo para a glória de Deus. Continue, lembra, constância, tudo para... Ele permaneceu de pé, mesmo sem entender, mesmo sendo mal interpretado, mesmo em meio à injustiça humana, ele estava de pé. Por quê? Porque a sua integridade, ela foi a sua fortaleza. O contrário de Sansão. Para Jó a integridade foi a fortaleza. A fé que Jó tinha era uma bússola para ele. Tanto no começo, quanto no meio, quanto no fim da sua vida. E aí a gente chega no final da vida e Deus restaura tudo. Deus, lembra a história de José? No final da história de José também?
semelhante, injustiça, 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 injustiça. No final, todo o mal que fizeram contra mim, em bem o Senhor tornou. Entenda, igreja. Vale a pena ser fiel a Deus. Bispo Fê, vale a pena ser fiel aos homens? Não, vale a pena ser fiel a Deus. Só que quando você é fiel a Deus, você também vai entender que a sua fidelidade, ela passa por homens. Porque não é você falar, sou fiel a Deus e aqui eu cuspo em todo mundo. Não, não. Eu falei no início do culto, né? Você não pode falar que ama a Deus quem você não vê, é o que diz a Bíblia. Se você não ama quem está ao seu lado, seu irmão, o qual você vê. Então, muitas vezes a fidelidade a Deus, a fidelidade de Jó passou pela fidelidade dele ali na sua vida cotidiana. Então, a gente tem que entender que Deus vai permitir momentos na nossa vida para que nós sejamos testados, mas o fim, Deus sempre restaura tudo. Eu quero dizer para você, indo para o final, quem é fiel na crise será honrado na restauração. Eu não sei que a crise que você possa estar vivendo, seja fiel a Deus, seja fiel, você vai ser honrado na restauração. Nós não vamos ver na palavra de Deus, Deus não manifestando a sua bondade, a sua justiça, a sua honra, porque a Bíblia diz que aqueles que honram a Deus serão honrados por Deus. Eu preciso ir para o final dessa mensagem. Você está ouvindo Jesus nessa manhã, sim ou sim? Eu preciso caminhar para o final e eu quero terminar mostrando para você algumas lições que nós vamos aprender dessas duas histórias. Eu pus aqui um pano de fundo, Jó, Sansão, mas eu quero agora trazer alguns ensinamentos muito práticos. O primeiro que eu quero falar é sobre o valor da constância. Eu falei, né? Integridade, caráter, tem que ter constância mesmo no escuro. A diferença é que um homem cheio do Espírito e um homem cheio de si está na constância, muitas vezes. A gente que lidera pessoas, você vai ver, existe a famosa frase, né, no meio gospel, assim, o primeiro amor. Muitas pessoas, elas chegam nesse primeiro amor. Elas conheceram Jesus, se converteram, estão naquele primeiro amor. Mas é comum, não é normal, mas é comum esse primeiro amor ir arrefecendo. Por quê? Porque a pessoa ela vai muitas vezes deixando a carnalidade ganhar espaço, ela vai deixando as frustrações, ela vai deixando, e aquele primeiro amor, a pessoa chega, sabe, eu quero servir na igreja, eu quero que minha vida seja para Jesus. Aí depois de 1 ano, 2, cadê aquele irmão que era fervoroso? Já está. Então entenda, a santidade e essa integridade e esse ser cheio do Espírito, ele está muito ligado a esta constância. Sansão, ele viveu de lampejos, se você for ver a vida dele, lampejos, momentos. Jó viveu de uma convicção. Jó, que tinha tudo para não viver de uma convicção, ele viveu de uma convicção. A constância em Deus, igreja, é o verdadeiro sinal de uma maturidade espiritual. Você vai falar isso com a sua boca, diga, constância em Deus é sinal de maturidade espiritual. Atenção, ministros de adoração, atenção, professores dos CIDs, atenção, aqueles que servem na casa, corpo ministerial. Constância está ligado a uma verdadeira adoração a Deus, a maturidade espiritual. Segunda-feira, o Deus de segunda é mais cansado, então eu chego na igreja na segunda. Você já viu, nós como igreja, começarmos algum culto, não, hoje vamos começar o culto numa deprê, porque o bispo Fê está mal. Eu falo para os louvadores no WhatsApp, pessoal, hoje está mal, comecem em lamúria. Constância. Eu falava para o meu abençoado presbítero Gustavo e sua esposa, vocês estão aí hoje? Gu, a Bia está em algum canto aí? A gente estava sexta em casa, eu falava, Gu, teve dias que eu fui para a igreja, na época do F-Cares, quando eu liderava os jovens, aqui, que os irmãos não imaginam as lutas que a gente está passando. Mas você nunca vai ver eu chegar num culto e falar, igreja, hoje eu não queria estar aqui não. Você nunca ouviu falar isso. Por quê? Porque eu entendi que constância está ligada à maturidade espiritual. Não é sobre mim, não é sobre o meu sentimento, é sobre o que Deus quer fazer na igreja dele. A igreja não pode ser o termômetro, o coração do pastor, o pastor está bem, a igreja está bem, o pastor está mal, a igreja está mal. Não pode. Cara, às vezes você está pregando aqui, eu estou pregando muito mais para mim do que para você. Por quê? Porque eu entendi sobre uma constância. Então nós que servimos na casa de Deus, nós temos que ter constância. Eu não posso chegar na segunda, na quinta, todo mal arrumado, todo maltrapilho, porque quinta-feira pode, né? Não, cara, é constância. É constância. Constância para Deus, Deus é sempre digno, Deus está sempre pronto, e a gente tem que ter constância, isso é maturidade espiritual. Então não é domingo, o culto de domingo é uma benção, o da quinta é... Pelo contrário, cara, quinta-feira aquele osso se ferve. Segunda-feira o céu desce naquele lugar. Ele não fica lá, hoje é segunda, tem menos pessoas. Não é menos pessoas, tá, igreja? Menos pessoas lá. Aí tá lá, vamos fazer um culto mais, afinal de contas... Cara,
vai abrir o culto, tem às vezes poucas pessoas que chegaram segunda-feira, o desafio. A gente abre o culto, graça e paz, igreja bendita do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez. Viemos aqui orar e falar com Deus. E a banda está lá e o acorde. Porque constância está ligada à maturidade espiritual, igreja. Os crentes imaturos, eles ficam, não, hoje eu não senti, então hoje o culto vai ser para baixo. Hoje eu não estou feliz, então hoje está frio, então vamos fazer um culto mais deprê, vamos baixar as luzes, vamos fazer um negócio. Cara, o céu não tem depressão, não. O céu é constante, abundância de alegria. Você não vai chegar lá no céu e vai ter um monte de anjo cansado, falando, você chegou. Diz que você vai ser recebido em uma celebração, em júbilo. Constância, igreja. Segunda-feira, constância. Terça-feira, constância. Vai para o trabalho na quarta, constância. Senhor, obrigado por esse dia. Está chovendo, está nublado. Você não é guiado pelo clima, você é guiado por fé. Constância. Isso é maturidade espiritual. Jó podia viver, tinha um motivo humano para blasfemar, para pegar as coisas dele embora, para fazer o que ele quisesse. E ele estava na sua constância. Só que Sansão, um homem forte, era lampejos. Hoje sim, hoje não. Hoje sim, hoje não. Não, é constância. A vida com Deus é constância. Amém? Aqueles que servem na casa de Deus, para toda igreja, nós temos que ter constância. O segundo ponto que eu estou caminhando na finalização do culto é sobre o que Deus valoriza. Deus, ele não está impressionado com o que você carrega nas suas mãos. Lembra da mulher do cântaro ontem, mulher? Deus não estava nem aí para o cântaro dela. Deus não fica impressionado. Ele está olhando para aquilo que você carrega no seu coração. O Senhor, quando encontra com a mulher samaritana lá no poço de Jacó, ele não está nem aí para a água que ela vem pegar. Ele está ali para transformar o coração e sarar as feridas daquela mulher. Tanto que ela deixa o cântaro e sai com um propósito nas mãos. Porque Deus sarou o seu coração. Então Deus está interessado no que você carrega no coração. Sansão, ele tinha força nas mãos, mas ele tinha fraqueza na alma. Muitos homens de Deus, ou se pode dizer que homens de Deus, vivem assim nessa geração. No Instagram parece que é o homem, mas você vai ver depois no bastidor, é fraco na santidade, não pode, não dá bom testemunho, trata a esposa mal, trata o marido mal, não pode, isso não é o padrão do céu, igreja. Sansão tinha força nas mãos, mas a alma era fraca. Jó estava vazio de tudo, mas o coração estava cheio de temor. Jó estava sem posse, sem filho, sem nada, mas o coração temia Deus, e foi isso que moveu o céu, foi isso que transformou a vida dele. Então, sobre o que Deus valoriza, não é o que você carrega nas mãos, é o que você carrega no coração. Diga quem está ao seu lado, é o que você carrega no coração que tem valor diante de Deus. Terceiro, sobre o legado. A pergunta que nós precisamos fazer nesse ponto é: que tipo de história você está escrevendo? A pessoa vive uma vida totalmente disfuncional, chega lá na velhice e fala, não gostei da minha vida. Uai, vou ver você que chegou até aí. Tem que aproveitar até o tal, tem que não sei o que, é isso. Só se vive uma vez. É assinado Satanás, é o que ele fala para você. Só tem que ser feliz agora. Todo esse papo aí, dessa papagaiada da geração atual. Aí as pessoas chegam na velhice lá, no final da vida. Não gostei da minha vida. Ué, foi você que caminhou até aí? Não, mas foi uma circunstância. Não, quem é crente em Jesus não vive de circunstâncias, vive por fé. Não tem de você dar desculpa. Então, que vida você está escrevendo? O que você está fazendo da sua vida? Uma história de força sem propósito como Sansão? De lampejos, de culto? Ai, domingo é uma benção, ai, eu dou até pulinho, falo em línguas, rodo. Aí, na outra semana, eu já estou deprê. É lampejos, é Sansão. Tem força física, mas tem a alma fraca. Tem um espírito, sabe, que não tem um vigor. Não pode. É assim que você está escrevendo a sua história? Ou uma história de fidelidade no meio da dor como Jó? Você decide a história que você quer escrever. Fazer tudo como para o Senhor, igreja, é viver de uma forma com que o céu passa a assinar o seu testemunho. Fazer tudo como para o Senhor é você viver de uma forma que o Senhor fala, não há ninguém na terra como esse cara. Íntegro, se desvia do mal. Não tem ninguém como ele. Isso é viver uma vida, isso é escrever uma história segundo a vontade de Deus. E eu estou falando de Jó, que não tinha resultados. Porque se fosse pela métrica da rede social, me mostra os seus bens. Porque se você mostrar os bens hoje, falam que você está mostrando autoridade. Olha a geração, olha a métrica da geração. Como que você mostra a autoridade? Mostra os seus bens. E se fosse pelos bens de Jó, ele estava lascado. Que autoridade que Jó ia ter? Eu perdi o gado, eu perdi os bens, eu perdi o dinheiro, eu perdi os filhos, não posso nem fazer histórias mais com meus filhos. A minha esposa está doida lá, mandando eu matar Deus, amaldiçoar Deus e morrer. Vou postar o quê? Mas Jó tinha muito mais autoridade que Sansão.
Se fosse pela métrica da sociedade, Jó era um quebrado, era um falido, porque ele não tinha bens. Mas Jó não estava fazendo para os homens, Jó estava fazendo como para Deus, como disse Paulo em Colossenses. Ele estava cultuando, ele estava adorando, porque o coração dele era segundo o coração de Deus. Então não é a métrica do mundo, entenda isso em nome de Jesus. Para de se balizar pelo que falam na sua rede social, pelos comentários que fizeram, pela roupa, por aquilo. Não é sobre isso, é sobre o que Jesus está fazendo no teu coração, sobre o que você carrega no teu coração. Porque pela minha métrica, Jó é um falido. Eu não quero Jó do meu lado. Eu não, esse cara aí, ele se coça com um caco. Eu não quero ele do lado. Mas esse cara que aos seus olhos era quebrado, esse cara foi o que Deus falou: não há ninguém da terra como ele. Eu não quero ser aplaudido pela métrica da rede social, eu quero ser aplaudido pela plateia de um só. Eu quero ouvir: servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito será colocado, entra no gozo do Senhor. É isso que eu quero ouvir, não é o que vão bater pau, não é o que o meu vizinho fala, não é o que o meu chefe fala, é o que Deus fala a respeito de mim, igreja. O que Deus está falando a respeito de você? Qual é a história que você está escrevendo? Responda isso dessa manhã. Aí eu preciso acabar o culto. Quarto ponto, sobre ser cheio do Espírito Santo. O que é esse ser cheio do Espírito Santo? Bispo, é como fala em línguas. Sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? É você ter domínio próprio. Porque tem gente que fala em línguas na igreja, mas em casa é destemperado. Não consegue responder o marido nem a esposa. Não, bispo, mas eu falo a língua dos anjos, já te ensinei, né? Mas você consegue falar a língua do casal, do marido e da esposa? Porque você não está tratando com anjos, você está tratando com o seu marido e com a tua esposa. Ser cheio do Espírito Santo não é você rodar, você falar em línguas, não é você virar. Isso é uma manifestação do Espírito, nada contra isso. Deus se manifesta como Ele quer. Mas é você ter domínio próprio na sua casa. É você se manter íntegro quando ninguém está vendo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É você escolher certo mesmo quando vai te custar caro. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É você falar a verdade quando a mentira é mais conveniente. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É você ter amor, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Isso é você manifestar o Espírito Santo na sua vida. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Só que a nossa métrica cheia do Espírito Santo é o cara que fala em línguas, é o cara que tem uma polpa, é o cara que faz aqui. Não é isso. É o que eu falo, o título é grande, mas o coração é vazio muitas vezes. E tem outros que tem, não tem nada. Aos olhos da sociedade é um desgraçado, mas o coração está cheio de temor a Deus. Esse é cheio do Espírito Santo. A gente precisa colocar a nossa cabeça no céu e pensar como o céu pensa. Então, ser cheio do Espírito Santo é fazer tudo com excelência, mesmo quando ninguém vai te aplaudir, você está sendo cheio do Espírito Santo. Mas ninguém está vendo, mas eu estou recolhendo o papelzinho do chão aqui. Ninguém está vendo, mas eu estou arrumando as coisas aqui. Mas ninguém está vendo, mas eu estou aqui sendo um funcionário. Eu estou chegando no horário. Mas o patrão foi viajar hoje, ele não vai saber. Não, mas eu continuo chegando lá no horário. Isso é ser cheio do Espírito Santo, isso é culto a Deus. Aí sempre vai ter uma amiga lá que vai falar: amiga, você vai chegar na hora? Amiga, o patrão foi viajar, boba. Pode chegar depois do meio-dia. Vai, amiga. Compra um soufflé pra gente, vamos chegar. Para. Você quer agradar a amiga ou você quer agradar o Senhor Jesus Cristo? Você está fazendo para Ele, igreja. Eu li o quinto já? Então é o quinto para a gente finalizar. Sobre o que é a glória. Sobre o que é a glória para Deus. A glória de Deus, igreja, ela não está apenas em grandes feitos. A glória está em corações fiéis. Eu sei que quando a gente conta um testemunho de algo que aconteceu, às vezes uma bênção financeira, isso também é glória a Deus, isso também tem a glória de Deus. Mas eu quero que você entenda que a glória de Deus, ela está muitas vezes num coração fiel, que não parece ser glórias a Deus, mas é glórias a Deus. Quando você trabalha com excelência, quando você serve sem vaidade, quando você resiste à tentação em silêncio, isso é glória para Deus. Quando você está no seu quarto sozinho e você não pega o seu celular para fazer o que não deve, mas você continua honrando ao Senhor, isso é glória para Deus. É como diz, quando você tem a oportunidade de fazer o mal porque é mais conveniente, mas você faz o bem, isso é glória para Deus. Quando você está resistindo às tentações dessa vida, Deus está sendo glorificado. Se a gente fosse perguntar hoje, avaliando a sua vida, de acordo com as suas atitudes, Deus está sendo glorificado, exaltado, ou o Satanás está sendo glorificado? Você tem que fazer essa pergunta reflexiva para você mesmo. Aquilo que eu faço de segunda a sexta-feira, segunda a sábado, segunda a domingo, sei lá, durante a sua vida toda, isso aqui está glorificando a Deus ou isso aqui está glorificando Satanás? Isso aqui está me aproximando do meu propósito? Isso aqui está me aproximando do propósito do inferno? Responda essas perguntas e você vai ver se a sua vida tem sido um culto a Jesus. Se o seu altar tem sido, se o seu bastidor tem sido um altar a Jesus. Porque ser crente no altar, na plateia, na luz acesa, é muito fácil. Se encarar um personagem é muito fácil, mas é quando apagam as luzes. É o tema de hoje. O seu bastidor, ele tem que ser um altar.
Então glória a Deus não está ligada só aos grandes feitos, mas a esse coração temente. Isso é glorificar a Deus, isso é um culto verdadeiro. Eu quero finalizar dizendo para você, com essa citação no telão, a diferença entre Sansão e Jó está no coração. Um viveu para si e perdeu tudo, inclusive a honra. Porque diz, matou mais na sua morte do que em vida. Que desonra, acabar desse jeito. O outro perdeu tudo, mas viveu para Deus e foi restaurado. Ou seja, igreja, fazer tudo como para o Senhor é viver com fidelidade quando não tem plateia. É manter a integridade quando ninguém aplaude. Isso é viver para a glória de Deus. A minha missão hoje, como seu pastor, é essa: depositar no teu coração uma palavra que faça você entender que não é o seu palco que tem que ser um altar, mas é o seu bastidor que tem que ser transformado em um altar ao Senhor. É o que você vai fazer quando acabarem as luzes, quando apagarem as luzes. É o que você vai fazer quando você bate o ponto e sai do trabalho, ou quando você bate o ponto e entra no trabalho. É a sua vida, é a vida que você vive que tem que ser para a glória de Deus. Que você entenda isso. Um parecia, por conta da força física, parecia, uau, tinha promessa, nasceu debaixo de promessa, nazireu. Parecia, tinha uma aparência de um grande juiz, mas era fraco na alma, era forte só na força. O outro, aos olhos da humanidade, era fraco, pobre, derrotado, mas era forte no espírito, tinha um coração segundo o coração de Deus, de adorador. Você pode olhar para essas duas histórias, eu poderia ter trazido tantos outros exemplos, mas eu creio que esses dois contrapontos entre Jó e Sansão falam muito a nós em respeito de transformarmos a nossa vida em um culto a Jesus. Eu quero finalizar dizendo para você, viva para a glória de Deus. Quando, bispo Fê? Em tudo. Continue vivendo para a glória de Deus, não só domingo de ceia, continue vivendo para a glória de Deus em todo o tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A pergunta do Espírito final: você vai continuar esperando o palco para glorificar a Deus? Às vezes alguém chega para mim e fala assim, bispo Fê, quando acontecer isso, se acontecer isso, eu vou dar. Tudo bem, você vai dar o seu testemunho, se Deus manifestar talvez uma bênção específica, mas dê o seu testemunho agora com a sua vida. A Bíblia diz assim, através do apóstolo Paulo, nós somos cartas escritas do Deus vivo. A sua vida é uma carta escrita do Deus vivente. Viva para a glória dele. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer que nós somos embaixadores do reino. Você representa o reino. Viva para a glória dessa embaixada que você representa, que é o reino de Deus. Não viva a sua vida para si mesmo como Sansão. Viva a sua vida para a glória de Deus. A pergunta do Espírito é essa: você vai começar a viver para a glória de Deus quando? Vai esperar mais um evento? Mais um profeta chegar? Mais alguém orar por você? Não, é hoje. Deus pode viver hoje. É uma decisão com Deus. Deus, a minha vida hoje vai ser para a sua glória. Deus, o meu levantar, o meu caminhar, o meu aconselhar, o meu deitar, o meu trabalhar, tudo vai ser para a glória de Deus. Igreja, transforme hoje o seu silêncio num altar. Que o seu silêncio passe temor para as pessoas. Que a sua postura passe santidade para as pessoas. Onde você pisar, a sala que você entrar, que as pessoas falam, ele carrega algo diferente. O que é isso? Isso é postura de um filho de Deus. Eu não estou falando pela roupa que você usa, eu não estou falando pela grife que você usa. Isso é os olhos da sociedade. Eu estou falando pela postura de um cristão autêntico que você carrega. Passe essa autoridade. Passe a autoridade do reino dos céus. Hoje eu quero que você escolha, como eu, viver como Jó. Seja fiel até o fim, mesmo que tudo... falta tudo, bispo, falta isso. Continue sendo fiel a Jesus. Você não sabe o que Ele tem para manifestar na sua vida. Você não sabe o que Ele tem preparado para você. Não fique aí olhando com seus olhos humanos. Ative a visão do céu. Entenda que Deus tem o melhor para aqueles que temem o seu nome. Eu disse aqui hoje, repito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Cooperou para a vida de Jó, vai cooperar para a sua vida. Igreja, Deus é tão bom que Ele nos recompensa em vida. Mas eu quero terminar agora com o último versículo de hoje. Veja o que diz a palavra de Deus. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Quantos planos de Deus pode ser frustrado, igreja? Nenhum. Sabe por quê? Quem faz do seu bastidor um altar ao Senhor entende que os planos do Senhor jamais podem ser frustrados. Jó chega ao final da vida e fala: eu sei, Deus, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos, agora eu caminho contigo. Eu perdi os filhos, eu perdi a casa, eu perdi as posses, eu perdi tudo, mas eu sei que tudo o Senhor pode.
Bem sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem está falando isso não é Sansão, o homem forte fisicamente. Quem está falando isso é Jó, o homem que estava quebrado financeiramente. Mas é o homem que carregava um coração segundo o coração de Deus. É o homem que carregava o coração de um adorador. Decida hoje viver como Jó. Constância, igreja, integridade. O vento bateu forte, bispo Fê, eu sei, bate para mim também. A onda levantou alta, eu sei, levanta para mim também. O rio transbordou, eu sei, também transborda para mim. Mas Jesus falou: o que construiu sua casa sobre a rocha, esse permanece inabalável. Não é sobre a condição do clima, não é sobre a condição do vento, porque ela também bateu forte para o outro, mas ele tinha construído a casa sobre a areia, e foi grande a sua ruína. Agora o que construiu sobre a rocha, podem soprar os ventos, podem bater com ímpeto contra a sua vida. Amado, pode cair 1000 ao seu lado, 10.000 ao seu direito, você não será atingido. Não será atingido. Você vê Jó passando por desgraças, mas ele permanece de pé. Permanece de pé. Que você possa permanecer de pé nessa manhã. E não só esta manhã, mas o resto da sua vida. Você ouviu Jesus nessa manhã falando no seu coração? Que assim seja então, igreja, porque eu creio que essa é a vontade de Deus para todos nós, em nome de Jesus, amém. Amém. Tem uma salva de palmas a Jesus. Fica de pé no seu lugar. Nós vamos terminar esse culto falando com Ele. Nós começamos falando com Ele e nós terminaremos falando com Ele. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, por uma palavra tão preciosa. Obrigado porque a Tua palavra foi lida, Jesus. A Bíblia está aberta, Pai. E nós, quando lemos a Tua palavra, nós somos edificados. Eu iniciei essa mensagem orando, Pai, ela não voltará para Ti vazia. Eu creio que não voltou. Eu posso perceber pelo Espírito, Pai, corações aqui transformados. Eu posso perceber pelo Espírito, Jesus, almas saradas. Porque quando o Senhor se manifesta, Pai, tudo é transformado. Onde o Senhor está, Pai, o coxo salta de alegria, o cego é curado, o surdo passa a ouvir. Esta é a Tua palavra, Jesus. Esse é o Teu poder, esse é o Teu poder, Jesus. Obrigado porque hoje nós aprendemos, Pai, que o nosso bastidor, ele pode ser sim um altar. E Pai, a minha oração é para que nós tenhamos esse padrão, esse caráter de um bastidor verdadeiramente, Pai, um culto a Ti, que é um culto a Ti. Jesus, que nós sejamos como Jó, que nós possamos permanecer de pé em meio às frustrações, em meio à expectativa da sociedade. Nós continuaremos de pé, Pai. Nós não queremos ter uma força física como era Sansão, mas uma alma fraca. Nós queremos, Pai, ter uma força no Espírito, um coração fortalecido. Eu oro, Jesus, que assim seja na vida de cada irmão aqui. Eu quero terminar profetizando sobre a Tua vida, meu amado. Eu profetizo a força dos céus, não é a força da carne. Eu profetizo a força do céu. Eu profetizo uma mente inabalável. Eu profetizo a mente de Cristo ativada nos seus pensamentos. Eu profetizo Romanos 12:2, uma transformação de mente. Eu profetizo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se manifestando sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre a sua casa. Onde você estiver, a sua vida será um altar a Jesus, e você será honrado não pelos homens, mas eu profetizo, você será honrado pelo próprio Cristo. Você será honrado pela métrica do céu, porque aquele que honra em silêncio vai ser honrado por Deus. Aquele que mantém firme no silêncio vai ser honrado por Deus. Pai, eu profetizo sobre essas vidas, Senhor, o Teu céu aberto, Jesus. Eu profetizo a Sua vontade, como foi na vida de Jó, Jesus, sendo cumprida. Talvez alguém esteja vivendo dias de crise. Eu quero crer como o Senhor fez com Jó, Pai. Oh, Pai, os bens, tudo será restituído, Pai. Tudo será restituído porque o Senhor é bom, Jesus. E quando o nosso coração é um coração adorador, o Senhor recompensa, Jesus. Que nós tenhamos o coração de Jó, que nós tenhamos o coração, Pai, dos Teus filhos, dos Teus servos, e que nós venhamos, Pai, a Te adorar, não pelo que o Senhor faz, mas por aquilo que Tu és. Que nós tenhamos uma vida que Te cultua, que nós tenhamos uma vida de adoração. O nosso casamento, Pai, a nossa paternidade, a maternidade, Pai, as relações interpessoais, tudo isso será adoração a Ti, Pai. O nosso falar, o nosso aconselhar, tudo isso será adoração a Ti, Jesus. Onde nós pisarmos a planta dos nossos pés, nós levantaremos um altar de adoração a Ti. Não importa se tem uma música, não importa se tem um cântico, a nossa vida será uma música cantada a Ti, Jesus. A nossa vida será uma vida de adoração, Pai. A nossa adoração tocará o
Isso será, Pai, o altar. Isso será, Pai, o nosso bastidor. Eu declaro aqui, Jesus, pessoas que vivam para a Tua glória. Ninguém mais aqui viverá para uma glória da carne, mas todos nós aqui viveremos para a glória eterna. Viveremos para a glória do reino. Viveremos para as coisas do Espírito, não para as coisas da carne. Pai, que assim seja nas nossas vidas, Jesus. Ajuda-nos nesse caminho. Ajuda-nos, Pai, a vivermos uma vida de santidade. Ajuda-nos a vivermos pensamentos sãos. Ajuda-nos, Pai, a vivermos segundo a Tua vontade, Pai. É isso que nós cremos, é isso que nós tomamos posse. E aqueles que vão fazer e transformar o bastidor da sua vida em um altar de adoração a Jesus, todos os dias, em todo o tempo, onde estiverem, digam glórias, glórias, glórias a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. A gente tem 4 minutos. Eu queria terminar cantando um louvor junto com você. Você topa sim ou sim? Pô, não tem como falar não. Sim ou sim? Olha quem nós fala assim: nós somos a igreja do Senhor. Fala isso, fala isso, fala isso. Fala, e nós estamos de pé. Fala, assim como Jó, nós estamos de pé. Vamos cantar isso com alegria, igreja, celebrando aquilo que Jesus falou nos nossos corações nessa manhã. Vamos juntos, com alegria, com ousadia e intrepidez, com espírito inabalável, perplexo, mas não desanimados. Ah, eu creio, Jesus. Cante isso com uma convicção do Espírito. Ei! Pressionados, mas não desanimados. O quê? Perplexos, mas não desesperados. mas não desesperados. Diga como você tá. Estamos de pé. Firme na rocha, Cristo vive. Perseguidos, mas não abandonados. Ei! Abatidos, mas não destruídos. Estamos como igreja. Estamos De pé. Assim como Jó, não caminhamos. não Caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja. vivemos por Diga bem alto: estamos de pé. Aqueles que estão de pé, deem um brado de vitória a Jesus. Mas não destruir. Estamos como presbítero Lucão. Estamos de pé. Então segue a música, amado. Não caminhamos com o que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Somos nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos como igreja. Estamos. As suas palmas lá em cima. Vamos lá com alegria. Gratidão a Jesus. Ei! A perseguição Não parou a igreja. O Coliseu. não parou. A igreja Os leões não pararam a igreja. do Senhor. Isso é viver pra glória de Deus. Ei! E o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar. A igreja do Senhor. Deixa eu ver a tua convicção. Aumente o volume e declare com fé. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Ei! O inferno não pode prevalecer. E vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não Caminhamos. Você pode levantar suas mãos e dizer a Jesus: assim como Jó, esse é o coração. Não são as posses, não são o que nós temos, é o que nós cremos.
e nação santa. Bate no peito e fala: eu sou. Somos a igreja, A noiva de Cristo ataviada para um só noivo. E estamos de pé. As suas palmas lá em cima com alegria. Ei! Eita! Você crê que a perseguição não vai te parar? O dia mau não vai te parar? A crise não vai te parar? Então declare com ousadia: a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. E o inferno não pode prevalecer. vamos avançar, Não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. E o inferno inteiro não pode, não pode prevalecer. vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Então dê um brado de vitória ao nome do Senhor. Aleluia! Estamos de pé, sim ou sim, igreja? Estenda sua mão na direção do altar. Eu declaro e profetizo que o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e serão permanentes na vida daqueles que creem e aqueles que vão fazer e transformar o seu bastidor em um altar a Jesus e vão viver uma vida de santidade. Diga! Bom dia a todos! Ótimo domingo! Até amanhã, culto de oração. Abraça quem está do seu lado e fala: nossa vida é um altar de adoração a Jesus. Bom dia a todos, graça e paz.